E eu vou passar a palavra para o doutor Juliano, que quer fazer uma saudação a todos os colegas. Obrigado, presidente Noronha. Saúdo a conselheira Eunice. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença do querido colega presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Marcelo Bertolucci, colega também da Advocacia Criminal, nosso querido presidente Ofir Cavalcante, amigo também de longa data. Agradecer especialmente ao Marcos da Costa, que não veio, porque assim nós pudemos trazer o Cacai e proporcionar essa brilhante palestra que conseguiu contagiar a todos nós. Quero dizer apenas algumas coisas, porque já vou me dirigir ao auditório para preparar o painel de encerramento, mas em relação, por exemplo, a essa questão que o Cacai coloca, que eu acho que nós podemos inclusive colocar como uma moção a ser aprovada pelo plenário, da necessidade do contato pessoal e reservado do advogado com o cliente preso. Eu estive pessoalmente na Polícia Federal para fazer essa reivindicação. O superintendente, o corregedor e um dos delegados que comandam essa operação medieval chamada Lava Jato me prometeram que iam assegurar isso. Ontem o Cacai veio com a informação nova, não conseguiu ter acesso ao seu cliente e diz que hoje vem uma norma, Eduardo, proibindo o contato pessoal fora do parlatório. Evidentemente que a OAB tomará todas as medidas, norma da Polícia Federal aqui, da Superintendência da Polícia Federal. Nós vamos, inclusive, reivindicar ao ministro da Justiça, que ou deveria ser, o chefe da Polícia Federal brasileira, né, que revogue imediatamente essa norma, porque é impossível exercer a defesa criminal falando com o cliente por intermédio de um telefone, de um parlatório. Então, aqui vários colegas que atuam no crime, é absolutamente incompatível com a dignidade que deve comandar, presidir a relação de confiança entre advogado e cliente, que você fale por intermédio de um interfone com o seu constituído. Nós, sem dúvida nenhuma, vamos lutar até o final para que isso seja reconhecido como inconstitucional. Já não bastasse a Justiça Federal Paranaense interceptar os advogados no presídio de Catanduvas, porque lá todas as conversas são gravadas dos clientes com os advogados. Se o presidente Ofir chegar lá e pedir para falar com alguém preso em Catanduvas, a sua conversa com ele será gravada, será ouvida. Na Alemanha, o Roxin, o livro de Roxin, o Direito Processual Penal, o Roxin conta que na Alemanha a polícia é proibida de ouvir na interceptação telefônica a conversa do cliente com o advogado. Aqui a polícia intercepta, o Ministério Público utiliza, os juízes valoram, negando absolutamente vigência ao princípio constitucional da ampla defesa e a garantia da incomunicabilidade, da inviolabilidade das comunicações do advogado previsto no parágrafo 2º do artigo 7º do nosso Estatuto. Portanto, vamos lutar até o final contra isso, como temos feito por intermédio da nossa Câmara, da nossa Comissão de Prerrogativas. Em relação à questão dos honorários, Marcelo, nós temos aqui no Paraná feito uma campanha incansável pela valorização e pela dignidade dos honorários em todo o Estado. Vários presidentes de subseção aqui presentes sabem que nós temos conversado com cada presidente, com os diretores, colegas das subseções, para lutar contra esse fenômeno duplo do aviltamento de honorários pelo Poder Judiciário. Temos oferecido assistência concreta aos advogados nos pedidos de majoração da verba honorária de sucumbência. Recentemente tive o prazer, mês passado, fiz minha primeira sustentação oral no Tribunal de Justiça como presidente. Aliás, a primeira sustentação oral, porque não tinha sustentado ainda como presidente da ordem, defendendo uma apelação de um advogado que postulava pela majoração dos honorários que tinham sido fixados no júri. A ordem prestou assistência, eu como presidente da ordem sustentei, e a Câmara Criminal deu provimento à apelação
aumentando os honorários de R$ 1.200 fixados ao dativo, que defendeu 4 co-réus no Tribunal de Júri, para R$ 4.000, de acordo com a nossa tabela. E essa é uma luta diária, luta que se manifesta também, presidente Ofir, do aviltamento e da proletarização da advocacia, no combate ao exercício ilegal da profissão. Nós criamos na nossa Procuradoria um núcleo de combate ao exercício ilegal da profissão, já ajuizamos dezenas de ações para impedir, especialmente, essas indústrias de captação de causas de massa que se instalaram no nosso estado. Muitas vezes sem advogado. Consultorias, empresas de contadoria que têm feito uma captação selvagem dessas ações relacionadas ao FGTS, aos expurgos inflacionários, realmente causando uma devastação do mercado da advocacia, geralmente, especialmente atentando contra a advocacia iniciante. E da mesma forma como vamos combater, professor Eunice, vamos combater de forma radical. Não sei qual é a opinião do Marcelo, mas eu sou radicalmente contra a esse projeto de lei que institui essa figura bizarra do chamado paralegal. Se for aprovada e sancionada essa lei, milhares de advogados paranaenses, dezenas ou centenas de milhares de advogados no Brasil vão perder o seu emprego, vão perder as suas posições nos escritórios de advocacia. E nós sabemos que não vou fazer menção, mas esse tipo de escritório mencionado para o Ofir, escritórios de call center, dessas que o advogado fica em baias, não fica em salas ou gabinetes, esses escritórios vão substituir todos os advogados, que geralmente são advogados iniciantes, pelos paralegais. E ao final dos 3 anos, se o paralegal não passar na prova, ele vai exercer outra função e outro paralegal, evidentemente, será colocado no lugar dele. Nessa luta, aprovamos o piso ético da advocacia dentro do nosso conselho. Temos estimulado que os advogados não se submetam à remuneração e a valores aviltantes. Nós sabemos que é muito difícil para início de carreira, mas temos mostrado, temos tentado convencer, criar uma cultura na advocacia de que não se pode fazer uma audiência por 10 ou 20 reais, como a gente sabe que tem acontecido nos juizados especiais, em outras situações. Eu quero aqui agradecer a presença de todos que prestigiam esse belíssimo painel, mais uma vez os nossos queridos palestrantes, e lembrar a todos, hoje ainda temos uma festa de encerramento no Clube Curitibano, um coquetel, uma festa, esporte, não precisa terno, não precisa gravata. Vamos lá também confraternizar e celebrar esse orgulho e essa honra de poder exercer a advocacia, mesmo que com grande dificuldade. E quem sabe, para quem ainda não conhece, o Cacai recentemente venceu, e é verdade, um concurso de interpretação do Roberto Carlos, que é seu cliente também, por coincidência. E quem sabe pode nos brindar lá com o Roberto Carlos também depois da Blitz. Presidente Ofir, sempre um prazer recebê-lo. Grande Marcelo. Noronha, conduza aí os debates com essa forma firme com que você vem levando a Caixa de Assistência, há tanto tempo se dedicando pela Ordem do Paraná. Obrigado a todos e até o painel de encerramento, palestra com o professor Fábio Comparato daqui a pouco, e a aprovação da carta da Quinta Conferência dos Advogados. Obrigado. Muito obrigado, presidente Juliano. Eu vou passar de pronto a palavra para a nossa relatora, que vai explicar como nós vamos encaminhar os trabalhos, as votações e os debates. Novamente, boa tarde. Entendo que, por força do regulamento, nós temos 30 minutos para debates e acabamos aqui mais eficiente se esses debates se as perguntas
puderem ser faladas. Então, esses 30 minutos têm início agora. Aqueles que quiserem se manifestar, então, levantem a mão. Mas pedimos atenção para os 3 minutos mesmo, porque ao final desse... vamos mesmo cortar a palavra, como diz o presidente aqui. Então, seja muito rápido na sua intervenção. Terminado esse tempo, então, faremos um levantamento das propostas que pudermos concluir de tudo o que foi falado pelos expositores e, eventualmente, agora pelos debates. Então, agora são 16. Dá-se início, então, a esses debates. E o pessoal de apoio leva o microfone até aquele que quiser se manifestar. Boa tarde. Uma pergunta em relação, falou do Código de Ética, tem a questão da tabela dos honorários, foi até mencionado. Paraná ainda a Defensoria Pública não existe, o interior principalmente, muitas vezes acionados advogados para que façam audiências, que façam júris, para poder o negócio andar no interior. Muitas vezes já aconteceu situações, até o presidente Breda, de ter que recorrer ao tribunal porque o juiz sequer fixa os honorários dativos. Já aconteceu isso várias vezes, inclusive o recorro não é pelo valor, mas é pela dignidade da profissão nossa. Existe uma provisão, existe alguma situação que está sendo discutido pelo Conselho Nacional, até mesmo, para fazer uma unificação das tabelas de honorários, a tabela nossa de honorário, não só o Paraná, porque diz que o Paraná, por exemplo, o júri era R$ 1.200, hoje é R$ 4.000, e diz que no Rio Grande do Sul, doutor Marcelo, não sei se é bem maior a tabela. Por que essa diferença e se há uma possibilidade de fazer uma equiparação da questão dos honorários? Porque o que é um honorário baixo? Depende do Estado. Né? Aqui uma audiência é R$ 400. Não sei lá quanto que é no Rio Grande do Sul, é 1.000. Existe uma questão de equiparar os honorários dessa tabela mínima, que todo advogado iniciante ele começa pela tabela mínima. Conforme o advogado vai ficando conhecido igual o Cacá, vai aumentando, né, Cacá? Vai aumentando. Né? Vai aumentando. Mas assim, existe alguma coisa em relação a isso? Eu quero crer que não. Na verdade, como você mesmo respondeu ao final, nós vivemos num país onde a justiça é estadualizada. Isso depende do orçamento de cada um dos tribunais para poder fixar essa verba dos advogados dativos. E essa verba ela é utilizada em poucos estados. Na maioria dos estados, a figura do dativo está desaparecendo em função da Defensoria Pública e do mau serviço, no que toca à Defensoria Pública, mas em função de uma extensão grande do Estado que ela pode prestar. O juiz deixa de deferir, ou chamar um advogado para ser advogado dativo, para preferir que um defensor público que está numa comarca a 500, 400 quilômetros vá um dia lá para fazer aquele júri, etc. Então, o próprio judiciário hoje tem evitado a nomeação de advogado dativo. Portanto, a situação do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, a do Sul, de um modo geral, ainda se pratica muito mais do que se pratica em estados onde se tem uma defensoria pública, estados maiores, inclusive, territorialmente falando, como o meu, o estado do Pará, onde a defensoria pública não chega a 300 defensores para atender uma área que tem 8 milhões de habitantes no estado todo. Então, não há a prática da advocacia dativa, se prefere esperar que um dia, contudo, todavia, entretanto, o defensor possa se deslocar de um local para outro para fazer. Mas isso, volto assim, sintetizando, é aquela questão da justiça ser estadual e o orçamento também ser estadualizado e impede que haja esse piso nacional. Com autorização do presidente Ofiro, com relação aos dativos no Rio Grande do Sul, em que pese a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, em termos de número de defensores e estrutura física, ser bastante forte, nós temos 400 defensores públicos de uma boa estrutura de pessoal. Nós estamos, enquanto ordem, há 6 anos pedindo o reajuste da tabela dos dativos, com seguidos indeferimentos pelo Tribunal de Justiça, sob o argumento da limitação de gastos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e também pelo Fundo de Reaparelhamento do Judiciário. Por conta disso, há uma tendência no Rio Grande do Sul
e esse assunto ele precisa vir da base da advocacia, mas há uma tendência de paralisação, de que a ordem, evidente que a ordem não tem o poder de determinar nada nesse campo, mas de a ordem sustentar, sim, recomendar a paralisação do serviço dos advogados dativos no estado do Rio Grande do Sul. Por outro lado, esse assunto, na nossa visão de dirigentes de ordem, ele deve ser tratado de uma forma muito democrática na base da advocacia. Por quê? Porque, lamentavelmente, fruto da proletarização, muitos colegas nossos querem continuar exercendo a advocacia dativa, em que pese, percebam, pela tabela do meu tribunal de justiça, 50, 100 reais. Então, a base precisa ter essa consciência. Agora, eu sei que fácil eu falar aqui, né, de consciência, e difícil é chegar no final do mês com contas. Muitos colegas nossos no estado do Rio Grande do Sul, por conta de trabalhos como dativo, sobretudo no interior do estado, reúnem ao final do mês 1.000, 1.200, 1.300 reais. Mas querem continuar recebendo essa verba porque isso o sustenta naquela cidade pequena de baixíssimo custo de vida. Por isso é que nós, enquanto ordem, só vamos recomendar se do colégio de presidentes, no ambiente democrático, de uma forma majoritária, assim houver a sinalização. Já temos a informação pública do Tribunal de Justiça que nosso pleito agora reiterado será atendido, haverá um reajuste, mas esse reajuste é infinitamente inferior à dignidade da profissão. É o mercado, 200 faculdades para 1.220 anos e a gente paga essa conta muito vexatória da remuneração dos dativos. Obrigado. Regina, só um instantinho. Eu gostaria eu tomo a liberdade de tentar dizer tentar uma resposta para aquele que perguntou, colega. Como é o seu nome, por favor? Eu tive a impressão que a sua pergunta, além de embutir essa parte que foi plenamente respondida pelos ilustres expositores, a sua pergunta também se referiu à própria tabela de honorários. Eu tive a impressão de que digamos assim, a sua sugestão seria acerca de uniformização da tabela de honorários em todo o território nacional. Então eu tomo a liberdade de dizer a minha opinião e é óbvio que submetida ao juízo, né, e ao convencimento e às lições dos nossos expositores. Me parece que essa ideia é incompatível com o tamanho do território nacional. Nós temos tantas realidades diferentes no Brasil, nos diferentes estados, assim como nos próprios estados. Eu me lembro que quando estávamos em alguns momentos discutindo a tabela da OAB aqui no Paraná, nós ouvíamos muitas vezes, essa é uma realidade de Curitiba, mas não é uma realidade de Irati. O Pedro saiu dali agora, mas já citaram Irati, eu usei o mesmo exemplo. Então, se já é difícil se chegar a um valor, a um patamar que seja compatível com a realidade social e econômica dentro do próprio estado, que é o estado do Paraná, me parece bem fora de cogitação se ter uma tabela nacional, mas é a minha opinião e eu não sei aí o que pensariam, o que poderiam responder os nossos visitantes expositores. Assinamos embaixo, tanto Marcelo quanto eu, e agregamos mais um aspecto. Eu, enquanto presidente nacional da Ordem, tive que enfrentar, a Ordem teve que enfrentar o CAD, a defesa da concorrência. Uma tabela nacional vai nos deixar, de certa forma, também expostos a outra ação do CAD para que não haja tabelas, porque acham que isso impede a concorrência. Então, ainda tem esse outro viés que a gente traz para os colegas, que acredito que aqui que a grande maioria nem sabia disso. A gente conseguiu resolver isso dentro do CAD, mas há sempre a ameaça daquela espada no nosso pescoço. Doutora Maria Regina Zarat Nício, tem a palavra. Obrigada, presidente. Então, me ocorreu aí, quando o presidente Marcelo explicava a questão da lei de responsabilidade, que aqui no Paraná nós temos a questão de auxílio frutas, livros, moradia e tal. E se não haveria, de repente, uma possibilidade de ser agregada a isso nos honorários dativos, algum tipo de benefício que, então, não incidisse na lei de responsabilidade.
Bom, no Rio Grande nós não temos nenhum penduricalho, subsídio e ponto final, não há nenhum auxílio. Aliás, a ordem desde 2007 no Rio Grande do Sul foi a Assembleia sustentar, sim, abertamente a implantação do subsídio. Nós somos um dos últimos estados brasileiros a haver implantado o subsídio, se não o penúltimo, né? Mas também sustentamos a necessidade de respeito aos honorários advocatícios. Mas o fato é que nessas horas os números falam mais altos, né? O Tribunal de Justiça ele tem utilizado todas as bases que vêm da equipe financeira para dizer que estão limitados e, portanto, a matemática fala mais alto. Nós preferimos que os honorários da advocacia dativa seja reajustado no seu conteúdo sem qualquer adicional, até para que a gente possa manter coerência com o nosso discurso, com relação aos subsídios. Transparência, clareza, gestão. E os acessórios sempre dificultam, né? Sempre representam uma fonte de problema, sempre representa uma fonte de difícil visualização e fiscalização. Então, para que guarde a ordem também um discurso coerente, a gente quer o quê? No conteúdo, o pagamento feito. Eu sinto também, e aí, que há uma desvirtuação do exercício da advocacia dativa, né? Que na sua essência ela deve ser eventual. Ela deve ser um munus público, e eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque fiz muito júri na minha vida como dativo e nunca postulei um honorário, nem pedi certidão, né? Mas função pública, nós temos o dever de dar parte do nosso tempo, né? Nós somos agentes públicos, né? Essa é a advocacia dativa, eventual, pro bono, né? Que faz bem para a nossa alma. Mas por força de tudo aquilo que nós sabemos, nós nos encaminhamos para uma, aspas, semi-profissionalização da advocacia dativa, porque ficou conveniente também, vamos fazer aqui a nossa meia-culpa, né, para muitos dos nossos colegas, fruto da massificação. Conveniente para a Defensoria Pública, né? Conveniente para o Poder Judiciário, conveniente para o Ministério Público, mas hoje ela não é conveniente para a classe de modo geral. Agora, como fazer e como saber se esses nossos colegas que recebem ao longo de um mês, muitas vezes atuando em várias comarcas, R$1.000, como fazer com que eles possam abrir mão, dizendo, eu não vou aceitar a nomeação, e vou fazer isso por mim, pelo meu colega, pela OAB, pela democracia. Eu tenho a convicção que se houvesse um movimento, e o Rio Grande do Sul está quase maduro para isso, nós tratamos desse tema durante os 3 colégios de presidentes da nossa gestão, está quase maduro, não para uma greve, porque esse não é o termo adequado, mas para um exercício democrático de não aceitação da advocacia, das nomeações da advocacia dativa, enquanto perdurar a tabela vigente no Tribunal de Justiça. Eu gostaria de ver se isso não ocorresse, se o Estado, lato sensu, não implementaria outras condições e se as respostas não seriam diferentes também. O presidente Lamarck, nos 6 anos, requereu 4 vezes o reajuste, nós requeremos 3 vezes, e os números falam altos. Limite orçamentário, lei de responsabilidade fiscal, fundo de reaparelhamento. E nós não conhecemos matemática, né? Mas, enfim, acho que nós temos que cortar também na nossa própria carne com relação a que advocacia dativa nós queremos, o que é a advocacia dativa no seu elemento conceitual, né? Eu, quando fui convidado para presidir esse painel, eu disse que eu gostaria de um painel não morno, porque nós estamos com grandes nomes da advocacia brasileira aqui na mesa, o Dr. Marcelo Bertolucci, o Dr. Ofiri, e principalmente aí o nosso Dr. Cacai, que é um advogado brilhante na área criminal. Então eu gostaria que as perguntas de vocês, eu sei que muitos eu vejo no semana estão com vontade de fazer pergunta, pode ser pergunta ácida mesmo, venham com coisa, porque nesse painel a gente quer tirar o tema dessa conferência, as reformas de que o Brasil precisa. E se nós precisamos de reforma, em algumas reformas, é também na advocacia. Então nós temos que aproveitar o conhecimento dos nossos colegas para ir um pouco mais a fundo nos temas que são caros. E eu tenho uma pergunta, e depois eu vou passar a palavra ao colega, já indo nesse caminho, que diz respeito na questão da proletarização. Eu queria ouvir a opinião dos 3, de que se esse grande número de
de advogados que têm ingressado atualmente na OAB colabora em que circunstância para essa proletarização e por que nós temos esse receio tão grande de cada vez mais não só restringir o acesso com o medo de sermos acusados de estarmos fazendo reserva de mercado, que nunca fizemos, mas deixar que entrem realmente na advocacia aqueles que realmente estão preparados e não aceitando essas 1.204 faculdades, não 1.900 faculdades de direito, que em algumas não passam nenhum sequer nesse exame que, no meu modo de ver, já é um exame muito fraco, que não mede nada. Só para vocês terem uma ideia, hoje um colega nosso que fizer o exame de ordem e passar e tirar 0 em processo penal, Cacai, 0 em penal, no outro dia, se ele tiver a nota mínima e passar na discursiva de trabalho, ele pode advogar na área criminal. E ele não acertou nenhuma questão de direito penal, nenhuma de processo penal, e está habilitado ao exercício da advocacia criminal. Então nós temos que rever isso em algumas coisas que são muito graves para nós, e nós temos visto na OAB algumas aberrações muito grandes e erros crassos de colegas que têm causado um grande dano para a sociedade. Então essa é a minha pergunta: em que medida o rigor do exame de ordem pode colaborar com essa redução da proletarização que Vossa Excelência referiu? Começar pelo Cacai? Começar pelo Cacai. Porque, como eu não faço política de ordem, infelizmente, admiro muito quem faz, eu estou mais aprendendo aqui nessa área que qualquer coisa. Eu acho que tem um assunto que é importante, que eu acho que está na base de tudo isso aí, que é o excesso de faculdade, o excesso de pessoas que formam sem nenhum tipo de preparo. Eu me lembro que recentemente no interior de Minas, uma menina muito bonita, minha amiga, me mandou um habeas corpus, que era o trabalho final dela, para que eu pudesse fazer uma ajuda qualquer. Eu me neguei a fazer, porque o habeas corpus dela era inacreditavelmente fraco. E ela estava fazendo uma faculdade onde precisava ir só sábado e domingo, lá em Itaúna, no interior de Minas Gerais. E depois eu fiquei curioso, na segunda-feira eu liguei para ela e falei: deu para passar? Ela falou: dei. Então é mais ou menos o nível dessas faculdades. Então, o que eu acho que a base é a educação, a base é a faculdade. Essa proliferação de faculdade é algo absolutamente nocivo. Se nós tivéssemos faculdades que tivessem um pico de qualidade, o exame poderia ser melhor. Ainda bem que a representante da mulher advogada aí, faz favor, se manifesta e abre uma representação. Mas ela deu, tem nada a falar um pouquinho. Posso falar? Então vamos lá. Bom, em Porto Alegre, Cacai tem um curso que custa 299, curso de Direito anunciado, 299 mensais. Está lá no outdoor. Né? Enfim, aí fica difícil, né? 299. Né? Enfim, bom, exatamente. Terapia também, momento lúdico, né? Direito de forma lúdica, alegria, terapia, enfim. Nós somos 800 mil advogados, né? 820 mil. E existe, como bem sabemos, um grupo de 1.200.000 pessoas ávidos por uma carteira da OAB e objeto de desejo de vários parlamentares demagogos aqui, com perdão da franqueza. Né? Quer dizer, é um grupo fantástico, é uma legião de pessoas que hoje é maior do que os advogados inscritos. Se a ordem pretendesse ser a instituição mais rica do mundo, e aí eu não viajaria, como já fiz até agora, 140 mil quilômetros de carro no interior do Rio Grande do Sul, em 1 ano e meio de mandato. Não, 140 não, desculpa. 140 foi o nosso presidente Lamarck. 90 mil quilômetros em 1 ano e meio, sempre por terra, né? Porque, enfim, existem todos os regramentos que nós sabemos. Nós seríamos a instituição mais rica do mundo, né? Então não há que se falar em reserva de mercado. O mercado não está reservado depois desses últimos 20 anos. No Rio Grande do Sul não há. Na área criminal existem belíssimos escritórios criminais em Porto Alegre. Poderia citar aqui 15 escritórios criminais, o Cacai sabe disso e o Breda sabe disso. Já não há reserva de mercado. A matemática já levou a reserva de mercado para muito tempo. O querido amigo Cal sabe quantos escritórios criminais existem em Porto Alegre. Será que existe mercado efetivo, de grandes causas, de grandes operações no estado do Rio Grande do Sul, capaz de ser absorvido pelos escritórios de Porto Alegre?
Estou tendo aqui um debate muito franco, tem que ter cuidado com o que eu estou dizendo, mas eu estou em casa. Essa fala aqui, evidentemente, que ela só é feita em casa, né? Então não há reserva de mercado, já não há mercado a reservar. O que há é um número muito grande já de advogados, e aí o nosso dever de buscar a excelência, ou através do estudo, ou através do estudo, ou através do estudo. Não é? Agora, eu não posso aceitar que é minimamente razoável que 1.200.000 pessoas sujeitas, não é, a todo tipo de proposta política, demagoga e irresponsável ingressem na instituição pela porta dos fundos, como bem disse o presidente Juliano, formando uma classe, uma subclasse, a classe dos paralegais. Aí sim, aí nós vamos recear com relação ao exercício profissional e ao risco efetivo que isso pode significar. E esse risco, ele não respinga apenas nas pessoas que infelizmente não têm condição técnica por alguma razão, mas incide também nos qualificados, nos capacitados, nas pessoas que trabalham com excelência. Então, é evidente, e aqui fala um professor universitário licenciado, em razão das atividades da ordem, um dador de conversas, digamos assim, é evidente que é notável esse processo de crescimento da cultura brasileira, de ingresso formal do brasileiro no terceiro grau, é evidente. Mas isso não pode ser um passaporte ilimitado para o exercício profissional de alguma coisa tão cara que é falar em nome de outra. Então, esse discurso da reserva de mercado, eu tenho muita tranquilidade de dizer, o nosso discurso é um discurso de responsabilidade, de cidadania e de muito respeito ao interesse da cidadania e à democracia. Porque no dia que o exercício da advocacia, se um dia o exercício da advocacia for levado para o trilho da demagogia, do populismo, do projeto de lei que visa agradar essa legião de pessoas, eu terei muita preocupação com relação à nossa condição de exercício profissional, inclusive para as pessoas sérias e competentes, que são a maioria. Não vou repetir. Agora, quero crer que devemos pensar para o futuro e um futuro próximo, em duas soluções ou em duas sugestões que trago agora para que a gente possa, pelo menos, pensar sobre elas. A medicina nos reserva uma situação da especialização. O cidadão se forma, passa a poder clinicar, mas não pode fazer cirurgias, etc., se não for especializado naquela área. Talvez, isso assim, é uma reflexão que tem mantido há algum tempo já, nós tenhamos que evoluir. Se o cidadão escolher no exame de ordem fazer trabalho, por exemplo, ele estaria apto a trabalhar somente na Justiça do Trabalho, ou no trabalho de modo geral. E assim, criminal, etc. É algo que a gente traz para reflexão. Vamos chegar ao momento que o número de bacharéis vai ser tão grande, o número de advogados vai ser tão grande nesse país, que vamos ter que começar a ter alternativas dessa natureza. Eu não estou dizendo que seja agora, mas trago isso para que nós possamos pensar a respeito. E o segundo, que vejo também como algo que vai ser preciso também atuar futuramente, que é limitar a atuação nos tribunais superiores. Hoje, a gente vê, a advocacia do Tribunal Superior, nos tribunais superiores, ela é extremamente técnica baseada em súmula, em precedentes, em filigranas processuais. A gente vê a grande maioria dos processos que chegam nos tribunais superiores, o advogado trata como se fosse uma apelação, um recurso especial ou um recurso extraordinário. Então, isso é necessário que haja ou mais cursos nesse sentido nas faculdades, etc., a especialização nesse sentido, ou futuramente, quem sabe, vamos também ter que limitar essa atuação nos tribunais superiores. Na Europa já existe isso. Portugal, por exemplo, só pode militar nos tribunais superiores quem tem 10 anos de profissão. Há uma briga muito grande lá para que se abra isso para toda a classe. Eu aqui não estou a dizer que o advogado recém-formado não seja competente. Não, ele é competente. Mas lá se estabeleceu a questão do limite de idade ou de atuação profissional como uma forma de crivar quem vai atuar nos tribunais superiores. É algo que nós vamos ter que refletir a respeito. É uma realidade que não é a nossa. A nossa é a liberdade completa, ampla, geral e restrita de atuação profissional, mas é algo que a gente precisa começar a pensar, porque isso leva
como a gente já viu aqui, a essa proletarização da advocacia, seja em função dos cursos de direito, seja em função da própria falta de atualização profissional do advogado. Então, é algo que a gente traz para reflexão e tenta, de certa forma, Noronha, responder a sua instigante pergunta. Muito obrigado. O colega queria fazer a pergunta? Eu poderia declinar o seu nome? Vladimir Rubio, Guaratuba. Okay. Boa tarde, presidente, e a todos. Nossa comarca, por ser pequena, Guaratuba, nós tivemos problemas também com a parte de não tinha defensoria. E nós fizemos algumas mobilizações no sentido de recebermos aqueles valores arbitrados de honorários. Tivemos dificuldades para receber. Muitos advogados de lá estão desestimulados, né? Inclusive nem ingressando com os pedidos para pagamento. Gostaria de saber que nós estamos presentes, a presença de diversas localidades do país e em outras também localidades, advogados que estão sentindo. Lá em Guaratuba, aí foi passado assistentes de defensoria, foi passado ano passado, e agora tem 2 defensores públicos. Eles estão pegando apenas os novos, processos novos. E nós continuamos ainda com aqueles anteriormente já nomeados. O Estado tem pago lá no Rio Grande do Sul, pelo visto parece que mensalmente paga lá. Eu gostaria de saber a experiência de lá e se tem previsão de ser pago aqui, e como os colegas estão fazendo, se os colegas têm recebido. Muito obrigado. No Rio Grande do Sul tem sido pago mensalmente, com algum atraso que gira em torno de mais 30 dias, no máximo isso. Paga-se pouco, mas paga-se. Algum colega? Primeiro lá. Queria fazer um complemento. Podia declinar seu nome? Desculpe. Meu nome é Jefferson, sou de Campina Grande do Sul, aqui, região metropolitana. Para quem é a sua pergunta? De Curitiba. Direciona a continuidade da conversa para o seu presidente, Eufir. O senhor, na condição de que foi presidente da OAB Federal, essa mesma situação a gente vê, e me perdoe que se eu estiver muito equivocado. A gente vê nos estados, aqui nós tivemos o FUNREJUS, que na época que era o reaparelhamento judiciário, o fundo, mudou-se agora para FUNJUS, que também, por causa da estatização das varas, o pagamento dos servidores, esse fundo serve para isso. Eu vejo que, sim, de repente seria por estado a situação, não falaria, porque é judicializada estadual nessa justiça, né? Principalmente nas questões aqui dos dativos, né? Porque a Justiça Federal não tem problema, sempre tiveram os defensores federais. Sobre o fundo, a destinação do próprio existente de FUNJUS, ou se criasse um novo fundo no Estado, que eu sei que a distribuição, a má gerência dos impostos, de repente o dinheiro, sempre criar mais um fundo, mais alguém que vai, a própria sociedade que vai arcar com isso. Mas a gente vê que hoje tem um FUNJUS, de repente não era legislar no assunto, levar uma proposta para a Assembleia e destinar um fundo, um pedaço desse FUNJUS, criar um novo fundo para ajudar que essa Defensoria do Estado que não anda, não tem nomeações, teve notícias que cortaram, agora essa semana o governador vetou na LDO lá para que pudesse, o ano que vem funcionar, nomear mais defensor no Estado do Paraná. Ou seja, a situação parece-me que é financeira. Então, ou resolve com o fundo para a Defensoria Estadual assumir de uma vez toda a situação, enquanto ela não assumir, até que passe os trâmites de concurso e tal, para que use deste fundo para pagar em si os dativos que não recebem, que seria tão simples a gerência pela Secretaria de Estado da Justiça, para que ela gerenciasse e autorizasse o pagamento dos dativos nomeados e arbitrados honorários, né? Ok, passo a palavra, presidente Eufir. Bem, eu já inicio dizendo o seguinte: o advogado dativo não é prioridade para o Estado brasileiro. Quero crer que com isso respondo mais da metade da sua pergunta. Mas para a Justiça é importante, é essencial para ela o Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário, que é uma caixa preta, e que se o dia que for aberta, a gente vai verificar os desvios que são feitos da finalidade daqueles fundos, que seria para reaparelhamento. Eles são usados como verba para tudo, até para pagar a verba atrasada de juiz, etc. Então, é algo que o judiciário tem dinheiro, sim, mas não interessa para ele dar dinheiro para o advogado que defende o pobre.
Por isso que o judiciário cada vez mais incentiva que o executivo crie defensorias públicas para que ele não tenha que tirar do bolso dele para pagar. Então essa dificuldade que o Rio Grande do Sul tem de reajustar vai se perpetuar ainda mais por esse Brasil inteiro em função disso. Então é algo que a gente precisa ser extremamente realista para entender. Né, e ver como nós, ordem, podemos reagir a isso. Acho que se o Rio Grande do Sul vier a concretizar esse planejamento que está sendo feito aqui pelo presidente Marcelo e pelos presidentes de subseções, de deixar de praticar a advocacia dativa, nós, ordem, em que pese o nosso estatuto dizer que é obrigação do advogado prestar assessoria dativa, nós, ordens, temos que apoiar e dizer que isso não é falta ética. Falta ética é tratar o advogado como um subjugado, como um ser menor, como um ser que trabalha e que não tem direito de defender o cidadão. Falta ética é do Estado brasileiro que trata com indignidade o seu cidadão porque ele é pobre. E pobre não tem direito a ter um bom advogado. E o advogado dativo representa isso. Portanto, dificilmente conseguiremos esse tipo de fundo. Mas é uma luta que pode ser abraçada assim. Colega. Boa tarde. Se puder levantar e declinar seu nome? Meu nome é Diogo, sou aqui de Curitiba, Diogo Pereira. Eu trabalho no setor de processos disciplinares aqui da Seccional do Paraná. E eu queria perguntar o seguinte para o painel. Dentro do nosso artigo 34, nós temos lá os incisos que são capitulados como infrações e logo em seguida as punições para essas infrações, que consistem em censura, suspensão e a exclusão do quadro de advogados. Eu queria saber se há um entendimento de que existem práticas lá previstas no Estatuto que deveriam ser punidas de maneira mais grave, ou vice-versa. Existem práticas que, dentro do nosso Estatuto que são consideradas gravíssimas e talvez não o sejam. É sempre difícil responder uma pergunta ampla como essa, né? Temos que fazer aí uma análise de artigo por artigo, inciso por inciso, para tentar chegar a uma conclusão. E aí entraríamos sempre na questão do subjetivismo. Para mim, fazer uma coisa pode ser mais grave do que para você e vice-versa, e para outros colegas aqui. Portanto, eu lamento que você vai ficar sem uma resposta conclusiva, sob pena da gente ter que abrir um outro painel aqui para debater só as infrações ético-disciplinares com esse objetivo. Então, se permitisse ser mais objetivo, então? Claro. Dentro da captação de clientela, que foi um dos temas do painel, a nossa pena é censura. E eu já vi de advogados dizendo que fizeram todos os atos infracionais e compensou. Porque receberam clientes, receberam dinheiro e a pena foi uma censura. Então, acredito que se isso não seria, especificamente na captação de clientela, uma situação a ser modificada e prever punições maiores para os advogados que não respeitam isso. Quem sabe? Mas quem pratica uma vez, pratica mais vezes. É difícil provar muitas vezes, mas a gente pode agravar aquela punição. De uma censura, você vai para uma suspensão, etc., até uma possível exclusão. O que a gente precisa é efetivamente ter esse tipo de denúncia apurada e comprovada, a fim de que se possa, então, agravar essa pena. Talvez o caso que o colega disse, aqui na OAB do Paraná, tem um cidadão que mandou 100 mil correspondências. 100 mil. Parece que ele saiu por aí mandando para tudo quanto foi, claro, algumas repetidas, aproximadamente isso. E alguns processos eu tive oportunidade de mandar reunir, alguns quando eu era da Câmara de Disciplina, eu joguei 24 de uma vez só, e todos eles, a pena era de censura. E hoje, talvez o colega deve estar pensando, se a pessoa fizer a carga dos autos e atrasar 10 dias... ele vai receber uma intimação pessoal, se não devolver, ele vai ser suspenso. Qual é o dano? Quem causou maior dano à sociedade, quem causou maior dano à advocacia? Aquele ficou 10 dias, e às vezes de processo arquivado. Eu já vi um tribunal de ética ser rigoroso ao extremo de dar 180 dias de suspensão. O Arthur participou daquele julgamento, que nós absolvemos a advogada, era um processo arquivado, não tinha nem interesse de ninguém, ela tinha extraviado o processo e tomou 180 dias de suspensão, porque tinha ficado em carga abusiva, entre aspas, de um processo arquivado. Não tinha menor cabimento, é isso que precisa, talvez, ser visto. Alguém mais tem pergunta a fazer? Lá atrás. Presidente, desculpa. Eu não tive eu tentei fazer essa pergunta minha
para tentar mais, para me levar também informações lá para o pessoal do litoral. E eu não tive alguém tem mais experiência, estão recebendo, estão pagando? Eu posso te pedir um favor? Como o nosso regimento fala em uma pergunta, uma intervenção só por vez, depois eu peço que quando terminar o painel, nós conversamos pessoalmente daí com o senhor, para daí esclarecer todas as suas dúvidas. Pode ser? Tá. Então, com a palavra, colega. O nome para quem é a pergunta. Flávio Farias. Eu sou de Londrina, é coordenador do Núcleo Jovem de Londrina. Para o doutor Ofir, como sou um advogado em início de carreira, eu estou no meu 4º ano de advocacia, eu tenho a consideração de que eu estou praticamente me formando, entre aspas, na faculdade de advocacia. É muito difícil a gente ter um conhecimento técnico apurado com o estudo voltado para o exame da ordem. Mas sabemos que isso, ele alavanca recursos que, hoje em dia, na minha opinião, eu peço vênia, não é totalmente aplicado à advocacia iniciante, sendo que muitos desses advogados, em pouco tempo, se firmam, outros não. Então, assim, a minha pergunta para o doutor Ofir seria em que sentido? Sobre o que o doutor Juliano Breda falou a respeito dos honorários éticos, o piso ético da advocacia, qual a sua opinião a respeito de que em que as comissões de advogados iniciantes poderiam colaborar mais, visando ter esse link entre os escritórios que precisam desses profissionais, em detrimento, da minha opinião também contrária, aos paralegais, e realmente a sua opinião a respeito do que uma comissão de jovem advogado poderia estar fazendo para poder colaborar para que isso se sustente ao longo do tempo. Obrigado. Bem, essa é uma questão muito complexa sempre para se responder. E por quê? Até que ponto a ordem pode influir na relação contratual, até que ponto a ordem pode influir na questão do mercado de trabalho. Mas a ordem é um desafio que se apresenta e a ordem precisa estar próximo ao advogado para tentar viabilizar situações. Há uma solução tradicional que algumas ordens praticam, que é de colocar um currículo de advogados jovens disponíveis no seu site, etc., num lugar específico. E outras que fazem parcerias com o Sebrae, etc., para que os advogados jovens prestem serviços. Eu cheguei até a fazer no Pará como presidente, para que prestem serviços para orientação de abertura de empresas, de micro e pequenas empresas, etc. Então, a gente tem assim uma gama de possibilidades que pode ajudar o advogado jovem nesse sentido. Mas é difícil, na medida em que a advocacia também e só muito, na maioria das vezes, confiança, fidúcia. Né? A gente não pode nunca despegar ou despregar desse conceito que é fundamental. Então, é difícil até uma microempresa querer que a ordem aleatoriamente escolha um advogado, lá através de um sorteio, uma forma qualquer que a gente possa criar, para advogar naquela situação. Porque o advogado, o cidadão quer, o dono da empresa quer, aquela pessoa que ele confia, aquele que ele conhece, etc. Então, é muito complicado. Mas eu acho que as comissões podem sim ter um importante papel, e junto com a ordem, com as escolas de advocacia, no sentido de preparar cada vez mais e oferecer para os advogados aquele plus que seria necessário para que eles possam ter uma colocação dentro do mercado. Então, quero crer que a gente pode destinar um DX daquilo que entra do exame de ordem, né, que pode sobrar alguma coisinha, para investir cada vez mais nesses cursos práticos para que o advogado possa se habilitar. Isso, enquanto presidente nacional, a nossa diretoria, com o Alberto, com o Miguel, a Márcia e o próprio Marcos Vinícius, nós trabalhamos muito nas escolas de advocacia para que houvesse essa formação do advogado para a atividade da advocacia. Nós não queremos escola de advocacia, não devemos querer escola de advocacia para pós-graduar, para especializar, etc. Pode até ser feito. Mas, principalmente, a escola de advocacia deve se voltar especificamente para a formação do advogado enquanto advogado. Ensinar a advogar, desde o PJ, desde administrar um processo eletrônico, até manusear um código, enfim, ensinar esse beabá que é fundamental para que a pessoa possa ter segurança de advogar no dia a dia. Nós vamos, foi deliberação da mesa, fazer a última pergunta e depois nós vamos passar. Ok.
Combinado. Então nós vamos ter mais uma pergunta e meia. Ok. Obrigado. Que é uma continuação. Então, e depois nós vamos passar para os debates e aprovações das propostas que a doutora Eunice levantou e vamos fazer entrega das homenagens aos nossos palestrantes. Boa tarde, meu nome é Marcelo Schneider, sou advogado aqui em Curitiba. Ainda tratando dessa questão da valorização da advocacia, do advogado, corroborando um pouco a pergunta que o colega fez, existe, pelo que eu percebo de pessoas conhecidas minhas, até colegas de faculdade também, que tiveram muita dificuldade no início da carreira, por ter, inclusive, ofertas de emprego em grandes escritórios renomados, onde os clientes buscam o nome do escritório, com ofertas de salário de R$800, R$900, sem nenhum outro benefício, né, para trabalhar, para atuar como advogado. Se a minha pergunta ela não é direcionada a ninguém em específico, quem se sentir à vontade para responder pode responder. Eu gostaria de saber se Vossas Excelências não pensam que os grandes escritórios, né, onde muitos dos seus sócios, inclusive, participam ativamente junto às OABs estaduais, não poderiam servir como exemplo para valorizar a advocacia, assim, com um pagamento, com um valor, com uma remuneração digna do advogado, onde muitas vezes ele trabalha seriamente, tem uma qualificação. Tenho colegas, inclusive, que têm mestrado e recebem salários assim que se você comparar com outras profissões que não necessitam de tanta qualificação, acabam até denegrindo, né, um pouco a imagem do advogado. Muito obrigado pela pergunta. Entendemos, eu acho que a maioria de nós, dirigentes de ordem, procura sim cumprir e valorizar os advogados, não só iniciantes, mas todos aqueles do escritório. Eu fui um dos que brigou, inclusive, pelo aumento do valor do piso ético. Para você ter uma ideia, a comissão que foi formada na OAB Paraná tinha sugerido um valor que era quase R$1.000 menor do que o valor que foi aprovado. E eu tenho, com isso, tem um impacto diretamente no meu escritório e eu sugeri um valor maior. Então nós aqui não temos dois discursos, temos um só, que é o discurso de valorização da advocacia, e brigamos muito pelo advogado, inclusive com um grave prejuízo, às vezes, para os nossos próprios escritórios e para a nossa família. Mas eu vou passar essa palavra para o Cacai, que ele trabalha em Brasília, e diga como lá em Brasília tem feito para fazer essa valorização dos jovens advogados. Eu estava morrendo de medo de ter que responder alguma pergunta, porque não é muita... O meu mundo, assim, é meio da questão da advocacia. Eu não, pelo fato de não acompanhar a ordem. Eu acho que os salários em Brasília são bem mais significativos, pelo que eu posso ver. Nem diria nos grandes escritórios, nos escritórios como um todo. Eu tenho alguma restrição, por exemplo, na questão do meu querido Alfir falar da dificuldade de chegar para advogar no Supremo, porque eu acho que aí há uma diferença na questão do discurso da proletarização, porque quem advoga no Supremo normalmente são poucos advogados. E o advogado jovem, que tem a chance de ter um ou outro caso no Supremo, embora eu reconheça que é muito técnico, é muito especializado, isso é uma vantagem muito grande, às vezes, para ele. Eu deixaria livre essa história. Acho que o próprio mercado faz esse afunilamento aí. Agora, a advocacia criminal, pelo menos, em Brasília, nós temos eu vejo meus colegas que contratam, o escritório é muito pequeno, o escritório é um escritório de poucos advogados, mas o salário é bem mais significativo, não no interior, não sei como é que é a realidade do interior. Eu sou do interior de Minas Gerais, mas eu não consigo advogar em Minas Gerais porque mineiro não paga. Então, também em compensação, eu ligo para lá às 5 horas da tarde, os escritórios estão todos fechados, eu ligo para um bar que tem nada, todo mundo no bar. A cidade se chama Patos de Minas, é uma maravilha. Então eu acho que é difícil você criar um piso para o escritório de advocacia. Mas essa conscientização de que é preciso ganhar é uma coisa extremamente importante. A advocacia criminal, lá em Brasília, eu vejo assim, a base que se paga lá é em torno de 3 a 5 mil reais para o advogado que está iniciando, que eu acho bastante razoável. Na advocacia criminal. Porque eu vivo do crime, eu não sei muito essas outras áreas. Eu fico caladinho aqui escutando, mas eu não sei muito as outras áreas, não. Acho que o Carl Garcia saberia mais do que eu.
Doutor Marcelo, quer fazer alguma complementação? A pergunta vai na linha do que o nosso presidente Ophir havia falado antes, né? A importância da observação dele também quando afirmou que as nossas condutas enquanto dirigentes de ordem, elas devem guardar coerência com as nossas condutas privadas, né? Então, eu fico muito à vontade para falar disso, porque não quero falar em primeira pessoa, mas no meu escritório só existem sócios, 4 sócios e estagiários pela FIJO, via PUC, RS e uma funcionária, escritório criminal pequeno. Se o do Cacai é pequeno e é em Brasília e é o Cacai, imaginem o meu, que é em Porto Alegre, num estado, né, que deve 13% da receita líquida. Mas nós somos 4 sócios, todos lá, não é sócio com 1%, não, é sócio de verdade, né, 2 estagiários com contratos, estágio mesmo, ninguém atende telefone, e uma funcionária, que é a secretária, evidentemente com carteira assinada. Eu fico muito tranquilo, durmo tranquilo. E acho que tem que ser assim mesmo. Porque o ofício de ordem, ele nos coloca expostos, né? O telhado fica... E não dá para ter telhado de vidro. Então, eu durmo realmente tranquilo. E digo, embora muitas pessoas não acreditem, que nós não temos, né? Digo para os jovens advogados que nós não temos remuneração nenhuma na OAB. Né? Nem cartão corporativo. O meu cartão corporativo é o Jailton, que é o motorista da ordem, que carrega com ele sempre R$300, e ele que compra no interior, nas paradas, o pão de queijo, o lanche. Ele é o cartão corporativo, com R$10, e presta contas para o Dr. Luiz Henrique Chu. E é assim que funciona, né? Sem verba de representação, sem cartão corporativo, sem nenhuma remuneração financeira. A remuneração é a satisfação, a alegria, o aprendizado, a convivência, é isso que a gente está tendo aqui. Mas os advogados jovens não acreditam nisso. Eles dizem, não, agora parou de advogar, né? Como? Tem dois DOCs de colégio lá em casa todo mês, né? Então, a gente tem que também mostrar que é função pública, não sei se está certo ou se está errado isso é uma outra discussão, porque tem um outro lado isso, mas eu durmo tranquilo, eu e a maioria esmagadora dos dirigentes de ordem. Só fazendo uma... Desculpa, doutor Nani, mas é o seguinte, eu sou a Silvia, eu sou membro da Comissão dos Advogados Iniciantes aqui da Ordem, também de Direitos Humanos, que é brilhantemente presidida pelo Cal Garcia. Só falando pelas perguntas de vocês, nós fizemos, inclusive no nosso primeiro ano da gestão da Sabrina Bequi, que brilhantemente também preside a comissão, nós fizemos o diagnóstico, né, da advocacia iniciante, onde vocês poderiam responder as questões, os questionamentos. Infelizmente, a adesão dos advogados iniciantes, nós fizemos amplamente a divulgação do diagnóstico. Foi mandado e-mail para todos os advogados iniciantes. Infelizmente, a adesão, a resposta do diagnóstico não foi tão significativa assim. Ou seja, nós precisamos também da contraposição de vocês, entende? Para que esse diagnóstico seja respondido, para que esses anseios sejam entregues até nós. E o próprio presidente da Comissão de Honorários da OAB é o Maurício Barroso Guedes, que foi presidente da Comissão dos Advogados Iniciantes na gestão do José Lúcio Gombe. Então, na realidade, a advocacia iniciante no Paraná está preocupada, sim, com a remuneração, com os honorários, e o próprio Maurício encabeçou, como ele é conselheiro também da seccional, ele encabeçou, sim, a campanha do piso ético na seccional. Então, na verdade, se teve um piso ético de 2.800 no conselho, foi justamente encampado por um advogado iniciante, pela comissão dos advogados iniciantes. Ou seja, nós estamos de olho, nós estamos observando, mas nós também precisamos que nós, advogados iniciantes, quando nós apresentemos o diagnóstico, seja respondido também para que a gente possa ter uma noção do que está acontecendo. Então, é justamente esse que é o ponto. Vamos nos unir, se vocês quiserem, tem que se unir, na realidade, nós temos que nos unir, e até mesmo Londrina, que tem uma comissão da advocacia iniciante que é muito atuante, também pode servir de ponte para a nossa comissão aqui da seccional. Então, venham até nós, procurem a comissão, justamente para que a gente possa trabalhar por vocês.
entende? Para que a gente possa ter essa troca de experiências, de energia e tudo mais, entende? Então venham, procuram a gente, participem das nossas reuniões também, porque nós também temos outros projetos em mente para fazer com que a advocacia iniciante cresça, para que seja reconhecida, entende, também como advocacia, porque muito querendo obrigado, ou não... que eu tenho que cortar para lá, são 3 minutos. Porque querendo ou não, nós somos mais da metade do quadro da OAB do Paraná. Mas daí vamos pedir para o colega, daí permaneça aqui, a gente conversa com ele e explica já direitinho essa situação. 2 questões antes de passar já para... Primeiro, que você veja que a ordem está com tanta dificuldade que nós criamos a gravata genérica. Então é aqui, ó. É assim, ele ganha, quando você vira dirigente de ordem, você ganha o kit gravata. O kit gravata hoje é essa aqui, ó. E ali o de Guaratuba também ganhou uma, tá? Então nós estamos... E a segunda observação que eu queria fazer é o seguinte: se o Cacai é muito modesto, ele disse que tem uma advocacia pequena, mas se ele fosse um estado, ele teria um faturamento maior que o Pará, Rondônia e Roraima. É o que dizem. Então, ele assim, dos 27 estados da federação, ele estaria em 24º, ali, se ele fosse um estado. Lá em Minas Gerais fala que fama de rico, comedor e valente a gente não desmente. Eu vou passar a palavra, já que ele tem as 3 famas, para o doutor Eunice. Bom, no estado atual das coisas, fica difícil chegar às propostas finais, né? Mas, enfim, eu gostaria só de lembrar que o tema do painel é exatamente reformas que o Brasil precisa em relação à advocacia. Então, tem algumas questões aí, a questão da remuneração que ficou pendente com a conversa com a comissão, né? Dos advogados mais jovens, e eu me coloco à disposição do meu colega lá de Guaratuba para responder algumas coisas que eu sei acerca da remuneração dos dativos. E eu vou tentar delimitar as propostas, aquele que é o tema do nosso painel, que é as reformas que o Brasil precisa na legislação, enfim, ou no que seja a advocacia. E eu fiquei embevecida com os expositores, não exatamente com eles, por favor, mas com o que eles disseram. E eu posso ter esquecido alguma coisa, do que eu posso não ter captado exatamente aqui a proposta que estava embutida na fala de cada um deles. Por isso eu vou ler rapidamente o que eu anotei e, por favor, eu pergunto a cada um e me corrija se eu estiver equivocado. Então, na fala do nosso presidente lá do Rio Grande do Sul, Marcelo Bertolucci, nome chiquérrimo, por sinal, eu entendi o seguinte, que ele apresentou como proposta, ele fez todo aquele encaminhamento, falou aí da questão do movimento mundial em direção à prestação jurisdicional, que eu achei, por sinal, muito bacana, mas eu, obviamente, não posso ter juízo de valor sobre a fala dos expositores, mas as propostas que eu entendi são as que eu consegui depreender foram as seguintes. Primeiro, aquela que é uma proposta, me parece que está embutida em todas as falas, inclusive na manifestação do nosso já famoso no Paraná também advogado Cacai, que é o aprimoramento do ensino jurídico, para evitar aquele problema da sua amiga lá, né? E, então, a primeira proposta foi aprimoramento do ensino jurídico para haver uma adequação da oferta, né, à necessidade do mercado. E mencionou nessa parte também uma necessidade de reforço da força vinculante dos pareceres da OAB, no que diz respeito à abertura de novas faculdades, né? Me parece que essa foi uma das suas proposições. O segundo, será que eu não deveria relacionar todas elas e a gente votaria em bloco? Esquece alguma? Vamos... Você que sabe. Bom, é que se eles discordarem, eles discordam já, né? Então eu preferiria, eu acho que fica mais prático se a gente ler tudo. A segunda, do primeiro expositor, foi uma qualificação permanente do advogado. Ele recomenda,
né? Que a OAB, inclusive, ele coloca isso como na verdade, atuação do sistema OAB. Tem que haver uma valorização, uma qualificação permanente, uma busca de conhecimento permanente pelo advogado. Terceiro, valorização das prerrogativas da classe, né? Ele mencionou isso com bastante ênfase, sugerindo que seja esta mesma o caminho, seja esse mesmo o caminho da atuação da OAB. Sugeriu também que se faça campanhas com relação a honorários advocatícios, para que se evite aquele aviltamento, né? E mais ou menos nessa linha foi isso, né, presidente? E o melhor aprimoramento do Poder Judiciário, porque ele entendeu, pelo que eu pude entender, isso é muito importante para viabilizar o bom exercício da advocacia, e ele fez um link disso com a questão da importância do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. A alteração para viabilizar uma parcela maior, um orçamento maior para o Poder Judiciário. Ok, então vamos delimitar melhor esta última parte. Então, a sugestão é de uma alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal para que caiba ao Judiciário um percentual maior no orçamento, para que ele possa se aprimorar, e com isso nós teríamos uma melhoria também, evidentemente, da prestação judicional e da advocacia. São essas as propostas que foram, se o expositor concorda, que foram apresentadas, então, pelo Dr. Marcelo Bertolucci. E, presidente, eu posso, então, perguntar se tem alguma coisa, se podemos considerar aprovadas? Como é a votação lá na OAB, os contrários se manifestem, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Okay. O segundo expositor é o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro. Ele, depois de fazer a sua exposição show, que agradou a todos nós, né? Falou da questão do impedimento de exercer a advocacia plenamente, toda essa problemática que ele mostrou, a criminalização da advocacia, do advogado criminal, e a influência da mídia de uma forma bem negativa nisso. Eu acabei ficando sem entender direito a proposta que poderia ser derivada da fala dele, mas o presidente Juliano Breda me ajudou nisso, nos ajudou. E entendeu que nós poderíamos resumir toda a fala. Resumir não, isso é impossível. Mas nós poderíamos fazer derivar da fala do advogado Cacai uma proposta no sentido de se propugnar pelo fim dessas dificuldades que se tem criado no que diz respeito ao contato do cliente com o advogado. Então, seria buscar um contato pessoal e reservado do cliente com o seu advogado na área penal, né, também na área penal, e fora do parlatório. Eu não sei se o expositor concorda com essa proposta. Pode ser assim, então, encaminhada. Podemos propor também diminuir a jurisdição do Moro, mas é mais difícil, né? Tomara que isso não fique gravado. Mas, enfim, então, colocada em discussão essa proposta, pode-se considerar aprovado. Aqueles que estão de acordo permanecem como estão. O terceiro expositor, o nosso presidente querido, Ofir Cavalcante, ele fez uma exposição belíssima sobre uma série de questões importantes para a advocacia, mas eu não sei se eu consegui captar todas as propostas que seriam derivadas da sua fala. Tá? Então, inicialmente, eu entendi a sua sugestão do estabelecimento de uma pauta na OAB, no que diz respeito e se eu falar de uma forma meio estapafúrdia, por favor, me corrige, no que diz respeito, primeiro, um aprofundamento do debate e o estabelecimento de uma fiscalização sobre a própria administração da OAB, para que a OAB possa pautar a sua atuação de acordo com os interesses, que seja de uma forma representativa os interesses dos advogados. Foi isso? Ok. Acho que, inicialmente, ampliar o debate a respeito do novo Código de Ética.
com as subseções, com os tribunais de ética, com as seccionais, enfim, ampliar o debate. Acho que precisa ser mais democratizada essa discussão. Quanto a isso, ao segundo aspecto, né, acho que Embutir no Código de Ética, é isso também? Não. O segundo aspecto é a questão do dirigente de ordem. Os dirigentes. Dirigente de ordem, né? Dos dirigentes de ordem terem uma responsabilidade, ou uma lei de responsabilidade específica para o dirigente de ordem, né? Com a pauta de atuação, mais as penalidades se desviarem disso. Perfeito. Muito obrigada. Então ficam já apresentadas, né, essas duas proposições. Ampliar o debate no que diz respeito ao Código de Ética e se ter uma regra, uma legislação específica no que diz respeito à responsabilidade do dirigente de ordem. Eu, depois de ouvir todos os apontamentos que o Dr. Ofir fez sobre o Código de Ética, que tratou da questão do segredo profissional, lembrou o termo de ajustamento de conduta e a questão da publicidade profissional, eu indago se nós podemos, doutor Ofir, encaminhar a proposta no sentido de propugnar pela aprovação desse projeto que está em elaboração, no que diz respeito a esses temas. É assim? Na verdade, a proposta seria de aprofundar. Eu acho que a gente já chancelar essa proposta, a gente vai ser contraditório à primeira proposta. Então, ainda não chancelar, porque se pretende aprofundar. Tem uma... Então, aprofundar, dar mais densidade ao ensejo da elaboração desse Código de Ética, para exatamente agasalhar esses tópicos aqui que foram expostos pelo senhor. Ok, então essa fica como terceira proposta. E ele mencionou também uma campanha nacional em prol da advocacia do advogado. Foi isso? Eu não acertei nenhuma. Mais ou menos. O culpado fui eu, que não expliquei direito. Eu tenho certeza disso. Seria uma campanha nacional, sobretudo voltada para os advogados, na defesa dos advogados criminalistas. Com o objetivo de esclarecer qual a real missão do advogado criminalista. Então eram essas as propostas, porque teve mais uma que surgiu aqui em função depois de um debate na questão, que foi que diz respeito à figura do paralegal. Mas como eu vi que tinha um painel que se discutiu isso hoje, eu não sei, e aí eu indago, senhor presidente, se é o caso da gente manter essa proposta como saindo deste painel também, que seria combate à aprovação da concepção desta figura do paralegal. Podemos manter aqui então? Então essa foi a última proposta apresentada pelo expositor. E eu indago se estão aprovadas as proposições. Registro a presença do presidente. E me desculpa, eu... Não, só quero avisar a todos que está resolvido o problema. Falamos já com o superintendente da Polícia Federal. Todas as quintas-feiras terá contato pessoal e reservado dos advogados com os clientes presos na superintendência. Muito obrigada. Bom, então estão aprovadas essas proposições. Indago se posso, então, senhor presidente, são essas que serão levadas para a plenária daqui a pouco. Muito obrigada. Muito obrigado, Eunice. O nosso foi o único painel que teve proposta e já teve aprovação. Isso prova a importância do nosso trabalho aqui. Eu queria convidar a conselheira Juliana Colli e do conselheiro Cal Garcia a fazer a entrega do certificado de participação ao presidente do Rio Grande do Sul, Marcelo Bertolucci. Para você não, Ofir. Eu reclamei. Gostaria de convidar o nosso ilustre presidente da Comissão de Prerrogativas, Edward, e o nosso presidente, Juliano Breda, a fazer a entrega do certificado ao CACAI pela participação nesse painel. O nosso fotógrafo abandonou, gente. Temos lá um jovem advogado que vai fazer Mas aí está muito longe, colega.
Eu gostaria de convidar o presidente da subseção de Londrina, Arthur Piancastelli, e a nossa conselheira Regiane Andriola Rigon vir à frente e fazer a entrega do certificado ao nosso presidente Ofir Filgueiras Cavalcante Júnior. Declaro encerrado o painel e todos convidados para a plenária de encerramento no auditório central. Muito obrigado a todos.